Graça, misericórdia e paz da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Nós vamos ler um texto hoje no Salmo mais querido, Salmo 23. Vamos ler do versículo 1 ao 3. Diz assim a palavra do Senhor: O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastos me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Amém? Vamos orar. Senhor nosso Deus e nosso Pai celestial, graças te damos, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, nos conduzido e nos fortalecido no Senhor e na força do seu poder. Vem falar conosco no dia de hoje, através dessa palavra, que sejamos renovados na nossa força e na nossa esperança, e que possamos seguir até aquele dia em que o Senhor virá nos buscar. Fala conosco hoje, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus amados, o grande brado da mensagem de hoje é que o Senhor é o nosso supremo e eterno pastor. Nós não estamos largados à nossa própria sorte, nós não estamos seguindo a deriva, muito pelo contrário, nós somos pastoreados continuamente pelo supremo e soberano pastor. Este Salmos de Davi é muito apropriadamente chamado de Salmos da provisão, para aqueles que são verdadeiramente pastoreados pelo divino e supremo pastor. Essa provisão abrange todas as áreas da existência humana. Eu sei que muitas vezes há momentos na vida que nós nos sentimos sozinhos, desamparados. E muitas vezes nós precisamos ser tocados, abraçados. E o Senhor muitas vezes usa braços humanos para trazer o abraço que nós tanto necessitamos. Os versículos mencionados apresentam algumas certezas aos verdadeiramente pastoreados pelo Supremo e Soberano Pastor. Primeira certeza: aos que têm o Senhor como pastor, nada faltará. O Senhor é o meu pastor. Em segundo lugar, Ele conduz os pastoreados a verdes pastos e os faz repousar. Em terceiro lugar, Ele conduz os pastoreados às águas tranquilas. Não permaneceremos nas tribulações ou águas turbulentas. Seremos socorridos. Em quarto lugar, o Senhor é aquele, o nosso pastor é aquele que restaura o vigor aos pastoreados. Muitas vezes achamos que não vamos conseguir seguir em frente. Muitas vezes nos sentimos meio que à deriva, mas é só a nossa humanidade falando mais alto. Em nenhum momento somos deixados entregues à nossa própria sorte. E em quinto lugar, o Supremo Pastor conduz os pastoreados por veredas planas e justas. Nos últimos tempos, eu tenho experimentado isso, essa certeza de ser conduzida, pastoreada, abraçada
pelo Supremo e Soberano Pastor. Não têm sido fáceis para mim os últimos tempos. Aqueles que são mais próximos têm testemunhado isso. Mas ao mesmo tempo eu quero testemunhar aqui que o Senhor não tem me deixado sozinha. Ele tem me sustentado com a sua mão direita fiel. E isso nos leva a algumas considerações que eu queria partilhar com vocês. Em primeiro lugar, todas as vezes que leio este salmo, sou remetida a um lugar aprazível de acolhimento, refrigério e folga. Claro que falo sobrenaturalmente, como se fôssemos transportados em espírito para esse lugar aprazível e indizível, onde nada pode nos afetar ou molestar. Andamos todos nós tão necessitados de experimentar esse bem-estar interior que não se pode descrever com palavras. Ansiamos por um mover sobrenatural que nos suspenda da terra e nos faça experimentar aquele lugar privilegiado de assentados nas regiões celestiais em Cristo. Já cremos, ansiamos por viver essa experiência gloriosa, em nome de Jesus. E começamos a experimentar isso a partir do nosso agora, onde as coisas têm acontecido, onde as dificuldades têm surgido, onde os estreitos têm se tornado quase intransponíveis. É precisamente nesses momentos que somos acudidos pelo Supremo e Soberano Pastor. Em segundo lugar, todos os que têm minimamente familiaridade com a palavra de Deus conhecem as palavras encorajadoras deste belo poema de Davi. O salmista aqui começa encorajando os seus leitores com a certeza de que o Senhor é o seu pastor e nada poderá lhe faltar. É a bênção da provisão. Segundo a tradição, este salmo foi escrito em um dos momentos em que o salmista experimentava um oásis em meio às muitas perseguições. Davi foi um homem de muitas batalhas. Apesar de todos os pesares, ele seguia em frente, por saber em quem cria. Ele sempre esperava em Deus a provisão, o renovo, a presença e a providência independente do que ele estivesse passando naquele momento. Em terceiro lugar, assim todos os cristãos, mais que em todas as épocas, precisam buscar o Senhor nesse nível de intimidade. São muitas as frentes de combate que têm se levantado para nos assolar. Misericórdia. Há momentos que, humanamente falando, achamos que não vamos suportar, mas eis que surge de repente algo da parte do Senhor que nos renova as forças e nos conduz em triunfo até a completude da jornada. Buscar esse lugar, pessoa, como refúgio e refrigério é uma questão de sobrevivência para nós cristãos. Mesmo que precisemos atravessar os vales mais tenebrosos, aqueles de sombra e de morte, Ele atravessará junto conosco. Nunca estamos sozinhos, é promessa do Supremo Pastor. E quando não conseguimos caminhar, Ele nos carrega no colo. Ele nunca nos permite entrar em uma batalha sem nos abastecer do seu vigor e da sua força. O salmista fala da sua experiência dizendo: em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas, restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Precisamos nos deixar guiar. Precisamos confiar
mesmo naquelas horas dificílimas, de estreitos estreitíssimos, precisamos crer que Ele está conosco. Sua vara e o seu cajado nos consolam. Em nenhum momento estamos sozinhos. Não existe ovelhas autônomas. Somos todos dependentes do Supremo e Soberano Pastor. Nunca experimentei um momento tão difícil como agora. Mas ao mesmo tempo, eu posso testemunhar para vocês. O Senhor está comigo. O seu cajado e o seu bordão têm me sustentado e consolado até a completude da minha jornada. Falta pouco para a minha jornada ser completada. E eu glorifico demais o meu Senhor, que um dia me alcançou com a sua mão direita fiel e tem me conduzido em triunfo, apesar de mim e apesar de todos os pesares. O que é que essa brevíssima meditação de hoje nos ensina? Em primeiro lugar, deste lado da eternidade as batalhas não cessam. Por isso precisamos a todo momento buscar esse vigor que vem do céu. De lá vem a nossa força, a força que emana do nosso Cristo. Busquemos ao Senhor. Em segundo lugar, nele somos supridos, revigorados, fortalecidos, alimentados, descedentados e guiados continuamente, aconteça o que acontecer. Em terceiro lugar, não estamos sozinhos. Ele é o pastor que sustenta, guia, protege e corrige se necessário for. Ele não abandona nunca. O que é que nós precisamos fazer então? Tirar os olhos das circunstâncias e ousar confiar, apesar de todos os pesares. Há momentos que nós não vemos humanamente saídas. Há momentos em que a sensação de solidão, de abandono do ponto de vista humano é muito grande. Mas o Senhor, Ele está conosco. Ele tem nos sustentado com a sua mão direita fiel. Muitos precisam aprender a tirar os olhos das circunstâncias e ousar confiar plenamente, apesar de todos os pesares. Muitos não recebem porque não se deixam pastorear, insistem na autonomia. Ovelha não pode ser autônoma. Toda ovelha é dependente do seu pastor. E eu não falo de pastores humanos, eu falo do Supremo e Soberano Pastor. No caso aqui, somos dependentes totalmente dele, do Supremo e Soberano Pastor, que é o Senhor Jesus Cristo. Que Ele aplique essa porção da palavra aos nossos corações, que Ele nos sustente com a sua mão direita fiel e que nos conduza em triunfo até a completude da jornada. Que a graça nos assista sempre, em nome de Jesus. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor infinito de Deus, o nosso Pai Celestial, que a comunhão e as consolações do Divino Espírito Santo estejam com todos vocês e com todo o povo de Deus, espalhado por toda a face da terra, desde agora e para todo o sempre. Amém, amém e amém. Que Deus os abençoe.